servidores da Justiça do Rio Grande do Norte estão em greve desde o dia 17 de março. A categoria reivindica a não implementação das medidas contra os servidores, medidas essas anunciadas pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Cláudio Santos. Os servidores também pedem a fixação de uma data base e a progressão funcional. Para falar mais sobre essa greve, nós conversamos a partir de agora com o advogado Adilson Gurgel de Castro, integrante da comissão da OAB que intermedia a greve dos servidores do Judiciário. Doutor Adilson, bem-vindo ao RN Acontece. Obrigado, boa tarde. Doutor Adilson, qual foi o objetivo da OAB no momento em que constituiu essa comissão para intermediar? O que se pretende com isso? Bom, você veja que a população está sofrendo com essa greve no judiciário e nós, advogados, somos aquela categoria que sofre mais, porque os nossos processos estão paralisados, audiências não estão sendo possíveis de se realizar e os juízes estão sem os seus servidores para poder dar andamento aos processos. Então, a OAB ouviu os anseios dos seus associados, viu o problema que a sociedade está sofrendo também e também a gente detectou que a inexistência praticamente de um diálogo. Então, por isso, ele solicitou a mim, ao Dr. Carlos Gomes, ao Dr. Caio Graco Pereira de Paulo e o Dr. Armando Orlando, que nós nos uníssemos para fazer essa comissão de tentativa de intermediação. E como é que a comissão está trabalhando? O senhor citou aí 4 advogados que integram a comissão, se eu não estou enganado, é 4 ex-presidentes da Ordem. Sim, somos ex-presidentes da Ordem. Então, como é que a comissão está trabalhando? A comissão já buscou os servidores, já buscou o Tribunal de Justiça, doutor Adilson? Sim, nós começamos, inclusive, a conversar diretamente com o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário para ver quais são as reivindicações, o que é que eles estão pretendendo e o que é possível ser feito. Conversamos também com o desembargador Glauber Rego, para o qual foi distribuída uma ação de ilegalidade da greve. O Estado do Rio Grande do Norte deu entrada nesta ação. Hoje à tarde, inclusive, esta nossa comissão vai conversar com o Procurador-Geral do Estado para ver que, mesmo tendo esta ação, o que é possível fazer. E adianto já que o desembargador Glauber Rocha, que é quem está com a ação, ele está muito pretendendo ver a possibilidade de um acordo entre as partes, tanto é que convocou uma audiência de conciliação, a qual será realizada no dia 16, pelas 10 horas da manhã, lá no Tribunal de Justiça. Doutor Adilson, essa medida do governo do Estado de entrar ou de pedir a ilegalidade da greve, isso tensionou mais a relação entre o Judiciário e os seus servidores? Eu faço crer que sim, né? O próprio fato de haver um movimento paredista demonstra uma certa tensão. Agora, o Estado, os servidores mostraram que eles não podiam ficar inertes diante da retirada de direitos que eles nos mostraram que são direitos adquiridos até pela via do Poder Judiciário, com questões transitadas em julgado. Então, por isso, eles não podiam deixar de fazer esse movimento grevista. Por seu turno, o Estado do Rio Grande do Norte também não podia ficar inerte. E o instrumento que ele entendeu poderia ser utilizado foi justamente o pedir a ilegalidade da greve para, em sendo decretada ilegal, ele poder tomar outras providências que são cabíveis nesse caso. Doutor Adilson, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio Santos, quando ele anunciou as medidas, ele anunciou corte de cargos comissionados, corte de gratificação para oficiais de justiça, corte da gratificação para os diretores de secretaria. O senhor que já conversou com os servidores, o que está travando? Qual é a maior revolta do servidor? Qual dessas medidas trouxe o maior clamor junto ao servidor do Judiciário? É justamente o que eles entendem como violação de direitos já adquiridos por parte dele.
A gratificação dos diretores de secretaria, o presidente do Tribunal de Justiça, pelo que eu soube, uma vez que nós só vamos conversar com ele na próxima segunda-feira, às 11 horas, é que ele mostrou, e é um fato, que a gratificação dos diretores de secretaria é maior do que a gratificação que ele próprio recebe como presidente do Tribunal de Justiça. Então, a partir daí, já é um ponto para se conversar, porque só tem duas formas aqui, né? Ou diminui a gratificação dos diretores de secretaria até o patamar do que ganha o presidente, ou então um pouquinho menos. A proposta do Tribunal de Justiça me parece ser bem menos do que recebe o presidente do tribunal, ou então elevaria a gratificação do presidente até chegar ao patamar do diretor, o que não é interessante para nenhuma das partes, né? Então, é por isso que é este o ponto que mais revolta, é a perda de determinados direitos que eles têm, que é principalmente a gratificação de nível superior, que é uma gratificação que soube hoje, justamente na audiência que nós tivemos com o senhor presidente da Associação dos Magistrados, que esses direitos foram havidos a partir de uma lei do governo Lavoisier Maia, quer dizer, de 1979, que aos poucos eles foram ganhando no judiciário e que chegou uma determinada hora, mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, que o próprio tribunal estendeu a todas as categorias, inclusive pessoas que não tinham nível superior. Então, com esses pagamentos e com mais aquilo que é pedido, determinado pela Justiça para pagar, o tribunal chegou, ao que me informaram, a ultrapassar o limite prudencial e até o próprio limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que no caso do Poder Judiciário é 6% do orçamento. Doutor Edilson, o senhor já adiantou aqui que vai conversar com o presidente, a comissão, aliás, vai conversar com o presidente na próxima segunda-feira. Dessa conversa com o presidente, qual é o próximo passo da comissão desse trabalho de intermediar? Bom, hoje mesmo nós pedimos ao presidente da Associação dos Magistrados que ele também obtenha a licença da sua diretoria para ele poder também entrar digamos assim, nesse mutirão de força que está tentando fazer a conciliação e acabar esta greve, certo? Então, com isso, os magistrados também entrando, há uma possibilidade de maior diálogo com o Tribunal de Justiça, com o presidente do Tribunal de Justiça, e nós cremos, pela conversa que a gente teve com o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, que eles estão abertos também ao diálogo. Então, se a gente conseguir marcar um encontro ou com o presidente do tribunal ou com o próprio presidente da Associação dos Magistrados, eu creio que será um passo muito importante para isso. Ou até também com o próprio Procurador-Geral do Estado, com o qual nós vamos nos encontrar daqui a pouco, às 3 horas da tarde. Ou seja, doutor Edilson, o sonho agora da comissão é colocar todos na mesma mesa e tentar negociar. Exatamente. É possível a negociação. Agora, quando se trata de uma greve no serviço público, o próprio Estado está alimentado pelas normas que são determinadas pela própria lei, né? Aqui, por exemplo, o Tribunal de Justiça está pressionado, de um lado, pelo Tribunal de Contas, que diz: você não pode gastar mais do que o limite que lhe garante a Lei de Responsabilidade Fiscal. Do outro lado, o sindicato diz: não, mas o que nós ganhamos foi com ordem judicial, e com ordem judicial, a determinação judicial, a lei diz que não entra no cálculo do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por outro lado, hoje de manhã, o professor Carlos Gomes já não dizia que essa não entrada dos recursos no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal é somente no primeiro ano. Então, nós já estamos no segundo ano. Então, vai entrar, não vai entrar,
Eu estou vendo que talvez a gente vai ter que falar até com o Tribunal de Contas do Estado para ver se a gente chega a um denominador comum. Advogado Adilson Gurgel de Castro, foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, doutor Adilson. Eu que agradeço e eu peço à população um pouco de paciência, que reze por a gente, para ver se a gente chega a encontrar um denominador comum para o benefício de todos. Boa sorte. E o nosso RN Acontece vai ficando por aqui. Você vai ficar agora com Boa Tarde, Cidadão, de Robson Carvalho. A todos, uma ótima tarde. Até amanhã, neste mesmo horário, aqui na tela da Band em Natal.